Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje o assunto da nossa aula vai ser substantivo. Quem aí já ouviu falar sobre substantivo? Quem aí conhece esse termo? Quem sabe me falar sobre substantivo? Quando a gente escuta assim, né, um termo diferente, uma palavra diferente, às vezes a gente dá uma assustada, né? Substantivo, o que quer dizer? E a gente usa no nosso dia a dia constantemente. Então fiquem tranquilos que é um tema bem fácil para a aula de hoje. Olha lá, as palavras da língua portuguesa são classificadas de diferentes maneiras. E hoje a gente vai falar de substantivo. O que quer dizer essa primeira frase aí? Realmente todas as palavras da língua portuguesa, elas têm uma classificação. Primeiro porque a gente precisa entender que elas estão às vezes em um lugar, às vezes em outro lugar, e nesse lugar em que ela ocupa, ela tem uma classificação. Então hoje a gente vai falar sobre os substantivos. O substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, substâncias, fenômenos, entre outras situações. Então eu quero deixar claro para vocês, a primeira parte é muito importante. Vocês sempre vão ouvir falar desta forma sobre o substantivo. O substantivo é a classe de palavras que dá nome a alguma coisa. Então ele dá nome. Tá bom? Vocês vão ver aqui para frente com a aula que isso vai ficar mais claro, mas sempre importante. Substantivo, classe de palavras que nomeia. Então vamos lá. Observem aqui as frases que eu coloquei como exemplo. O garoto era a esperança da mãe. Nessa frase, se a gente pegar essa frase, a gente precisa entender o que significa o garoto, o era, o a, esperança, o da e a mãe. Olha aí, todas essas palavras fazem parte dessa frase. Eu vou hoje colocar com vocês somente os substantivos. Então, olha lá, de vermelho está garoto. Por que, professora, que ele é um substantivo? Porque garoto é o nome que se dá a uma criança pequena, um menino. Então, a gente usa a palavra garoto. Essa palavra, ela é um substantivo porque ela dá nome àquela pessoa que se apresenta daquela forma. A esperança é outro substantivo, por quê? Porque a esperança, ela dá nome a um sentimento, a um desejo, né? Então, ela dá o nome de esperança. E mãe é um substantivo porque dá nome àquela pessoa que gerou um ser, que cuidou daquele ser, que fez o que a gente fala de maternagem. Então, ela é a mãe daquela criança. E liguei para o mecânico. Olha lá, eu coloquei destacada a palavra mecânico. Mecânico porque é um substantivo, porque é o nome que se dá a uma pessoa que trabalha ou na parte da mecânica de engenharia, de várias outras situações, então é o mecânico. A alegria da criança é bonita. Alegria, nome que se dá a um sentimento, não é mesmo? Criança, nome que se dá a uma pessoa bem pequena. Né? A gente tem bebê, a gente tem criança, a gente tem garoto, garota, mas são nomes que são dados a essas situações. Então, muito importante isso. Fiquem tranquilos, no começo é assim mesmo, a gente acaba ainda embolando um pouco, não entendi muito bem, mas nós vamos ter outras aulas para praticar o substantivo, viu? E aí eu vim ressaltar para vocês o seguinte, por isso é uma classe de palavras muito grandes, olha só, realmente, os substantivos, como ele dá nome às coisas, tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa enquanto nome é um substantivo. Então, é uma classe de palavras muito grande e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Isso é importante. Elas são divididas, o substantivo é dividido. A gente tem várias formas de classificar um substantivo. Vocês vão entender melhor. Então, eles podem variar em gênero, número e grau. Na aula de hoje eu não vou aprofundar muito sobre o substantivo porque tem muita coisa para ser falada e vou falar devagar com vocês para a gente poder falar de todas as situações do substantivo. Então hoje a gente vai falar de gênero, número e grau. E aí a gente vai começar aí com o gênero. Quando a gente ouve assim, qual é o gênero do substantivo? A gente está falando de masculino e feminino. Ah, professora, mas
coisa complicada, dividir substantivo em gênero, masculino e feminino. Não, muito tranquilo. Olha lá, menino, masculino. Feminino de menino, menina. Professor, professora. Leitor, leitora. Tá vendo que em questões de gênero é só por aí que a gente vai levar? Olha lá quando a gente vai falar de número. Singular e plural. Então a gente tem singular. Por exemplo, laranja. No plural, a gente tem laranjas. Bola é um substantivo e está no singular. E o plural de bola? Bolas. Roupa. Plural, roupas. Então, é super tranquilo, ó. Quanto ao grau, diminutivo ou aumentativo. Diminutivo é quando a gente diminui, o próprio nome já diz, e aumentativo quando a gente aumenta. Eu quero dizer que alguma coisa é muito pequena. Por exemplo, amiguinho, né? A palavra amigo, ela pode se transformar em amiguinho, no diminutivo, ou amigão, no aumentativo. Jogo pode se transformar em joguinho ou jogão. E gata, gatinha ou gatona. Então a gente precisa entender que está no nosso dia a dia, a gente já faz isso, a gente já fala essas palavras com muita tranquilidade no nosso dia a dia. Basta só entender as suas classificações. Às vezes você está falando constantemente aí sobre o substantivo no diminutivo e você só não sabe essa classificação. Então é isso que a gente veio para aprender hoje. E aí eu trouxe algumas atividades para a gente completar, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Complete a frase usando substantivos. Ah, isso é fácil, professora, moleza. Então, eu vou colocar lá, ó, a primeira frase eu coloquei assim, ó. A, botei um espaço, é bonita. Então, você tem que pensar, não é tão simples como parece. Se eu falei de A, tem que ser alguma coisa no feminino, né? A o quê? A alguma coisa que ligue a essa palavrinha do início aí. Então, eu coloquei para vocês lá, ó, a menina é bonita. Se eu escrevesse, por exemplo, a jogo é bonita, essa frase estaria correta? Ela estaria certa? Não. Então, eu preciso sim que o meu substantivo esteja contextualizado, que ele esteja dentro da frase de forma correta. Então, a menina é bonita. Aí, tudo bem. Olha a próxima. O gato é rápido. Ah, ficou dentro do contexto. Meu cinto está na gaveta. Ficou dentro do contexto. Então, agora as outras duas nós vamos tirar do contexto para vocês perceberem e depois vamos voltar. Os espaço estavam voando. Por exemplo, os bala estavam voando. Fez sentido? Essa palavra bala, ela é um substantivo. Mas ela está contextualizada nessa frase? Os bala estavam voando? Não está legal, não está soando legal, não está harmonizando nessa frase. Então, vamos substituir por uma palavra correta? Os pássaros estavam voando. Olha lá, que quando eu comecei com os, eu preciso colocar pássaros no plural. Porque se eu colocar os pássaros estavam voando, também não fica correto. O meu substantivo, ele vai variar de acordo com o contexto em que ele aparece. Esse, olha lá, esse o quê? É engraçado. Eu coloquei esse palhaço. É engraçado. Então, se é esse, é um só. É esse palhaço. Então, não tem plural. Tudo bem? É fácil, mas às vezes a gente acaba errando, a gente acaba pensando diferente, ou a gente não presta atenção, mas é bem tranquilo. Se você tiver dúvida, leia novamente a frase, faça, né, ouvir bastante para você ver se está dentro do contexto. Outra coisa, observe a frase e descubra onde está o substantivo. Ah, essa é bem gostosa de fazer. Olha lá, a galinha é grande. Então, o que ali que é um substantivo? O que é que dá nome a alguma coisa? Ó, galinha, não é mesmo? Galinha dá nome a um animal. O menino gosta de jogar futebol. Ó, menino, porque a gente já falou que menino.
Gosta depois a gente vai falar para frente, é um verbo. De jogar futebol, outro substantivo. Podem ter mais de 2 substantivos na mesma frase? Claro que pode, super tranquilo. A menina Sapeca ganhou chocolate, ó. Menina Sapeca ganhou o quê? Chocolate. Chocolate é o nome que se dá, aquele doce, várias pessoas gostam muito. Os pais estão atentos, olha lá. Onde está o substantivo? Os pais estão atentos. E o próximo, o cachorro gosta de osso. Cachorro é um substantivo e osso também. Todos os dois dão nome às coisas diferentes. Então, nomeou algumas coisas? Sim, nomeou. Agora vamos passar então para uma atividade também que é super gostosa de fazer e vocês vão fazer com muita tranquilidade, é a gente organizar esse substantivo quanto a gênero. Então agora, depois dessa aula de hoje, vocês já podem usar essas nomenclaturas, quanto ao gênero, quanto ao número, quanto ao grau. Então olha lá, quanto ao gênero, lembra que eu falei de feminino e masculino? Exatamente. Menina, por exemplo, é feminino ou masculino? Feminino, olha lá. A bicicleta, ela é feminino ou masculino? Feminino, eu falo o bicicleta? Não, eu uso a bicicleta, é mesmo? Gato, vamos lá, o gato, então é masculino. Galinha, eu uso aonde? No feminino, a galinha. Prato, eu uso... Eu vou ainda dificultar para vocês um pouquinho aí, ó. Eu uso a prato. Não, eu uso o prato, então masculino. Picolé, o picolé, masculino. Árvore, a árvore, então feminino. Galo, eu falo o quê? O galo, a galo, ó, masculino. Garoto, a gente já sabe, masculino. E banana, feminino. Isso é muito tranquilo de fazer. Na plataforma tem atividades para vocês fazerem sobre substantivo e agora vocês já vão fazer com bastante tranquilidade. E aí, mais atividade. Observe o substantivo e passe para o diminutivo. Olha aí, pessoal. Diminutivo, a gente vai diminuir. Então, a primeira tá lá assim, o gato é bonito. Então, a gente vai pegar o substantivo gato e colocar no diminutivo. O gatinho é bonito. Viu como é simples? A gente acha difícil, mas é bem tranquilo. A garota é vaidosa. Olha lá. A garotinha é vaidosa. O cachorro é dócil. O cachorrinho é dócil. Então, nada mais simples do que passar para o diminutivo é você botar essa palavra no diminutivo, bem tranquilo. E aí eu queria fazer para vocês, coloquei aqui como um recado importante, o que eu vou falar agora é muito importante. Claro que vocês não vão gravar tudo em uma aula só, mas podem rever a aula, podem estudar, procurar saber sobre o assunto. A gente tem relacionado ao gênero do substantivo feminino e masculino, palavras que podem ser usadas da mesma forma para o masculino e para o feminino. Então eu vou falar um pouquinho breve para vocês aqui sobre isso. A gente encontra substantivos uniformes. Quais são os substantivos uniformes? Alguns substantivos existem apenas em um gênero, como é o caso de muitos seres não vivos. Por exemplo, o amor. Quando eu vou falar do amor, eu sempre uso o termo o amor. Não existe a amor. Então, ele é sempre usado no masculino. A ponte. Eu não falo o ponte. Em momento nenhum vocês vão encontrar na literatura alguma coisa falando o ponte. Como substantivo, sempre relacionado à ponte. Um riacho, uma mesa. Então, esses são substantivos chamados de uniforme. O próprio nome já diz, olha lá, uniforme. Eles nunca mudam a sua forma, sempre são usados dessa forma. O próximo é o substantivo biforme. Olha aí, ele tem duas formas. Como o nome indica, esse substantivo tem duas formas diferentes de acordo com o gênero do substantivo, que nomeiam normalmente tendo o final da palavra alterado. Então, geralmente é só o finalzinho que altera. Por exemplo, o professor, a professora. Eu mudei só a letra, né, o finalzinho O e coloquei a letra A. O mecânico passou a ser
a mecânica. Então, vocês podem perceber que só o final da palavra mudou, o contexto, a gente chama de radical, ficou da mesma forma. Agora, a gente vai falar do próximo. Substantivo comum de dois gêneros. Existem nos dois gêneros, mas de uma forma, eles existem, nos dois gêneros, mas de uma forma invariável. Vamos entender por quê. Permanecendo sempre o mesmo. A identificação é feita pelo uso de outras palavras que determinam o gênero, um artigo, um adjetivo ou um pronome que o acompanhe. Por exemplo, a palavra estudante, ela nunca vai mudar, ela é invariável. O que vai mudar é o artigo, neste caso, que vem na frente da palavra. O estudante ou a estudante. O gerente ou a gerente. O atleta ou a atleta. O policial ou a policial. Então, vocês perceberam que o substantivo comum de dois gêneros, ele precisa de alguma palavra para determinar se ele vai ser masculino ou se ele vai ser feminino, tudo bem? E aí a gente tem o substantivo sobrecomum. Sobrecomum são aqueles que têm um só gênero, mas são usados para pessoas. Por exemplo, a criança, sempre a criança, não existe o criança. Quando eu falo criança, eu estou me referindo tanto a uma menina quanto a um menino de sexos diferentes. O bebê, ele pode ser, o bebê é o bebê, ele pode ser menina ou pode ser menino. A vítima, a mesma coisa, pode ser uma mulher, pode ser um homem, é a vítima em si, tá? Então não tem a diferença de gênero. E os epsenos são invariáveis e referem-se a animais. Podem ser acompanhados do termo como macho ou fêmea, para fazer a diferenciação. E são os seguintes exemplos. Por exemplo, cobra. Quando a gente fala de cobra, a gente fala a cobra macho ou a cobra fêmea. É importante falar isso para vocês, que vocês vão encontrar no texto e às vezes vocês não vão conseguir entender qual é o feminino de cobra. Não tem um feminino. O que determina se é fêmea ou macho é a palavra que vem antes ou após o contexto. Por exemplo, a andorinha macho ou a andorinha fêmea, o guepardo macho ou o guepardo fêmea. Então, eles são chamados de substantivos epsenos. E para a atividade de hoje, eu falei que não daria tanta ênfase nisso, mas eu gostaria de ter falado isso para vocês, porque a gente acaba ouvindo, a gente acaba vendo, e agora você já tem uma ideia onde procurar alguma coisa relacionada a isso. Em seu caderno, escreva 3 substantivos. Depois é só colocar cada um deles no plural. Deixei uma atividade bem fácil para vocês, bem tranquila de fazer. É só colocar o substantivo no plural. E a todos vocês uma boa aula, um bom trabalho. E para acessar a nossa plataforma, as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Bom trabalho, pessoal. Até a próxima aula.